É por isso que falar isso agora, se os ministros discordarem comigo em qualquer coisa que foi dita, é para a minha congregação que o Senhor me deu para pregar. Notem, em Êxodo 19, quero que leiam quando chegarem em casa, se tiverem mais tempo, quando Israel havia cometido o pecado primeiro, haviam pegado uma novilha vermelha, a qual nunca tinha tido uma canga no pescoço, significava que nunca foi subjugada a nada. Ela tinha de ser vermelha, a cor vermelha é uma cor expiatória. Sabia? A ciência sabe que se você pegar o vermelho e olhar através do vermelho, fica branco. Olhe através do vermelho, pelo vermelho e é branco. Ele olha através do sangue do Senhor Jesus e nossos pecados tornam-se brancos como a neve. Vermelho através de vermelho. E a novilha era morta ao entardecer através de toda a congregação de Israel e eram colocadas 7 listras de seu sangue sobre a porta onde toda a congregação havia de entrar. Um tipo das 7 eras da igreja através do sangue. Então o seu corpo era pegado e era queimado com os cascos, pele, intestinos, excremento, tudo era queimado junto e havia de ser passada através de um homem limpo. E havia de colocá-la em um lugar limpo, fora da congregação. Portanto, se Israel simplesmente pudesse ver o tipo, essa palavra de Deus não deve ser manuseada com mãos sujas e incrédulos. Tem de ser um homem puro. Se é puro, ele tem de ter passado pelo filtro de Deus. Um homem puro, de mãos puras. Ela tem de ser mantida em lugar limpo, não lugares onde Jezabéis e riques e tudo mais, tomando a ceia e tal, estão comendo coisas por aí, com esposas e maridos e toda espécie de imundícies, a bailes e festas, com o cabelo cortado, usando shorts e tudo mais, e chamando-se de cristãos. Tem de ser mantida em lugar limpo e manuseada por mãos limpas. Então, quando Israel pecou e reconheceu que haviam errado, então as cinzas da novilha eram jogadas sobre eles, e aquilo era a água da separação, a purificação para os pecados. Dos pecados. Notem, aqui está. E quando Israel, antes que pudessem vir em companheirismo e adoração, tinha primeiro que passar pelas águas da separação. Justificação pela fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então entravam na congregação sobre aquelas 7 listras, o sangue, para mostrar que algo morreu e foi por eles, por seus pecados, e estavam separados pelo ouvir da palavra, as águas da separação, então entravam em comunhão. O único lugar onde Deus se encontrava com o homem era atrás dessa ordem. Não se encontrava em outro lugar. Tinha que ser dessa forma. Deus só se encontrava com Israel em um lugar, e Deus só se encontra hoje em um lugar, e é em Jesus Cristo, e Ele é a palavra, as águas da separação, e seu sangue foi vertido para todas as 7 eras da igreja. Então, através do Espírito Santo, entramos nessa comunhão, a qual é dada somente à igreja. Oh, quão grande Ele é! Também queremos olhar agora em Efésios 5:26, diz ser lavagem da água pela palavra, as águas de separação. O que faz ela? Então, o filtro de Deus é a palavra. Águas da separação, lavagem das águas da separação, através da palavra, o filtro de Deus. Então você não pode vir a Cristo através do filtro da igreja, não pode passar por um filtro denominacional, um filtro de credos. É somente um filtro pelo qual você pode entrar naquele lugar santo, que é através da lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus é o filtro do homem que pensa. A igreja julgará que se você é bom membro ou não, lhe dará um bom funeral com bandeira
enviarão você coroas de flores e tudo, mas enquanto desce a alma, encarando Deus, tem que ter vida eterna. E se for vida eterna, é parte da palavra, e como minha palavra não pode negar, minha própria mão não pode rejeitar, minha mão, meus próprios olhos não podem rejeitar, os meus pés, os meus dentes, qualquer parte de mim, não podem rejeitar, e nem pode o homem, a parte da palavra, a mulher rejeitar uma parte da palavra de Deus. Então a mulher, quando você pensa que você pode ter o cabelo curto, vir na presença de Deus, você está errado. Você não pode passar pelo filtro de Deus quando é lavada pela água da palavra. Então, entre em comunhão. Você acha que está, mas você não pode, até que passe pela palavra, e em cada manchinha, cada pequena palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, tem de passar por esse filtro, filtrando. Isso é o gosto do homem justo, porque isso é o que ele está procurando para limpá-lo. A palavra de Deus é o filtro do homem que pensa. E ela faz o gosto do homem justo, sabemos que é verdade. Filtro todos os pecados do incrédulo, não há mais incredulidade quando você passa pelo filtro, porque é o gosto do crente verdadeiro. O verdadeiro crente quer ser corrigido de seus erros. Ele não quer simplesmente dizer, bom, faço parte da classe social, faço parte de uma igreja da cidade. Não me importa se é uma lição na esquina, se é um abrigozinho feito com galhos cortados em algum lugar, se o homem pensa que ele sabe que ele tem de encontrar-se com Deus, e desconsiderando o que a igreja diz, ou qualquer um diga, ele tem de passar pelos termos de Deus, e os termos de Deus é a palavra de Deus. Bem, dizem, a palavra de Deus. Claro, todos creem que ele é a palavra de Deus, mas você pode passar pelo filtro através dela. Como você deixar uma mulher de cabelo curto passará por isso? Como você fará isso? Como deixará um homem passar por isso querendo se agarrar a essas doutrinas? Não é o gosto do homem que pensa. Um homem que pensará 2 vezes antes de pular em algo assim. Notem, essa palavra não pode rejeitar a si própria. Então, ela se satisfaz. É o desejo do quê? O que fez desejá-la em primeiro lugar, porque no fundo da sua alma havia uma semente predestinada para a vida eterna. Sempre, sempre, todo que o Pai me tem dado virá a mim, nenhuma delas se perderá. O gosto do homem que pensa. Quando o homem que pensa ouve a palavra de Deus, minhas ovelhas ouvem minha voz, ao estranho não seguirão, pois no fundo a vida, e a vida associa-se à vida. Pecado associa-se ao pecado, e o pecado é tão hipócrita a ponto que acha que é salvo quando não é. Está na profundeza da hipocrisia. Os membros de igreja querem um filtro denominacional para que possam ter seus próprios desejos e continuarem a ser pessoas religiosas de classe. E vocês ouvem dizer, ele é muito religioso. Eu estava lá na África um dia e estavam falando a respeito desses, alguns garotos falando a respeito dessas músicas rock and roll que Elvis Presley, outros estavam cantando Pat Boone, Ricky Nelson, e todos esses, eu disse, são um bando de renegados. Uma mocinha disse, ele é muito religioso. Eu disse, Judas também. Disse, Judas recebeu somente 30 peças de prata. Elvis Presley recebeu milhões de dólares. Os dois venderam seu direito de primogenitura. Estão vendo? Eu disse, eles não são nada, o pior é a dívida que a nação possui. Continua só enganando como o filtro do cigarro. Essas denominações deixam esses membros entrarem. Não poderia nem ser. Deveria haver uma lei que não pudessem cantar hino religioso. Deveria ser contra a lei fazer isso, mas tudo se torna um grande e ponderoso monte de hipocrisia. E lá estão eles hoje. O verdadeiro filtro para a alma diz: se você ama o mundo, as coisas do mundo. O amor de Deus nem está em você. Vejam, não se pode dizer que rock and roll é do mundo ou é de Deus. Rock and roll é do mundo. Quaisquer dessas danças
filtros, indecente, coisas imundas. É do mundo, tudo é do mundo. Você não pode dizer que o cabelo cortado para a mulher é de Deus. A Bíblia diz que não é, então é imundície do mundo. E se você ama uma partícula do mundo, o amor de Deus nem está em você. Vejam, o que está atraindo é algo, no fundo, lá atraindo a alma, está tirando seus recursos para